O Tesouro Nacional vai lançar um novo título público, chamado de Tesouro Reserva. Nesse vídeo eu vou te explicar como ele funciona, para que ele vai servir. Ele vai acabar com a poupança mesmo? É muito bom para quem faz reserva de emergência, para colocar lá. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Fala Terráqueos, meu nome é Matheus Marciano e antes de mais nada eu quero pedir para você, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um joinha e vamos direto pro vídeo. Para a gente entender um pouco melhor, o público-alvo, aquelas pessoas que buscam mais segurança, menos oscilação, liquidez diária. Isso é para quem deixa ali no CDB, rendendo no banco ali e tal, deixa lá na caixinha lá do Inter, no banco, ou bota na poupança, e principalmente para quem faz reserva de emergência, né? Para deixar sua reserva de emergência. Isso é muito bom, porque tem aquela liquidez diária. Ele vai ficar rendendo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, qualquer momento você pode sacar, ele vai cair para você como um Pix. Isso é muito bom. Ele é indexado a Selic. Ah, mas tem já o Tesouro Selic? Sim, mas o Tesouro Selic tem a marcação a mercado. O Tesouro Reserva não vai ter. O que é a marcação a mercado? Basicamente, vamos supor, eu vou vender meu Tesouro Selic, meu título Tesouro Selic. Quando eu for vender, alguém vai querer comprar mais caro ou mais barato. Eu posso ter prejuízo ou posso ter um lucro, certo? No Tesouro Reserva não, porque basicamente o governo vai meio que recomprar o teu título. Então, se você for vender, você pode comprar por R$ 1. Basicamente, você pode começar comprando por R$ 1. Não saiu todas as informações ainda, mas a princípio é isso. Você consegue começar a investir com R$ 1. Tesouro Selic, por exemplo, era 180 e poucos reais. Você consegue começar. Então isso é muito bom, principalmente para quem tem pouco dinheiro, quer começar a investir ali e tal. Sabe que a poupança rende pouco, rende muito pouco. Ah, mas vai ter IOF, vai ter imposto de renda no Tesouro Reserva? Sim, na poupança não tem. Mas mesmo se você descontar todos os impostos, mesmo assim ainda lucra mais que a poupança. E um lá dentro também. O IOF, se você vender até 30 dias, você paga o IOF. Antes dos 30 dias. Depois dos 30 dias, não vai pagar mais o IOF. Então, você tem que deixar rendendo pelo menos 30 dias ali para não precisar pagar o IOF. E depois tem um imposto regressivo. Conforme você, é 120 dias, 300 dias, não sei o quê, conforme vai tendo, vai ter um imposto de renda. Vai ter imposto de renda, vai ter imposto de renda. Mas isso tudo tem imposto de renda, não tem como tu não fugir do imposto de renda, né? E por que criaram esse título, né? Bom, o governo entendeu que o brasileiro não está fugindo do retorno baixo, ele está fugindo do susto, ele não quer tomar susto. Por exemplo, a renda fixa, que não é tão fixa assim, você compra lá, indexado, você vai comprar um pré-fixado a 13%. Eu sei que vai render 13%. Só que antes de vencimento do prazo, você vai ver essa oscilação, a taxa subindo, a taxa caindo e subindo e tal. Então tem essa oscilação e o pessoal quer ir na poupança, porque vai render lá, óbvio, a poupança rende lá um pouquinho e tal, mas não tem aquela oscilação, não tem aquele risco, não tem imposto de renda. E o governo também viu que o Tesouro Direto está muito bem obrigado, né? Principalmente por causa da taxa Selic a 15%. Então tem muita gente indo para esse retorno numa renda fixa e tal. Óbvio, entender um pouco que tem um pouco de volatilidade, se tu vender antes do prazo, talvez tu pode ter prejuízo ou lucro, mas o pessoal está indo mais para uma segurança, buscando mais um pouco de segurança, principalmente nesses momentos delicados do Brasil e tal. E aí a taxa rendendo muito alta, óbvio que a gente vai deixar rendendo no título do Tesouro Direto, porque tá rendendo bastante, né? Então o governo viu isso como uma oportunidade, eu achei muito interessante, porque vai lutar ali, vai brigar, vai disputar, né, com os bancos, com as caixinhas do banco e tal. A gente tem que ver, porque mas qual é a diferença? Por que eu não deixo rendendo lá no Nubank ou no Inter? Bom, a gente viu o que aconteceu no Banco Master. Não tem 100% de segurança você deixar rendendo numa caixinha de um banco. O banco está seguro, está bem, está lucrando, tudo bem. Mas pode ter fraudes contábeis, fraudes financeiras, como a gente viu no Banco Master, no Will Bank, muita gente esperando pela FGC agora. E a gente tem a segurança do banco, do Brasil. O Brasil te dar um calote é muito difícil, porque ele tem a máquina de fazer dinheiro. Então é mais fácil um banco te dar um calote do que o governo te dar um calote. Ele pode te dar um calote? Pode. Mas se ele te der um calote, o banco vai ser, já vai ter quebrado muito antes. Então você não tem que ter assim, mas o Brasil pode te dar um calote? Pode, cara. Mas se o Brasil te dar um calote, esse vai ser o pior dos problemas, cara, se o Brasil chegar a dar um calote em ti. Então, tem mais segurança do que um banco. Tenho certeza absoluta. É o investimento mais seguro que tem, é investir, é emprestar, comprar títulos públicos. Qualquer país
investimento mais seguro é um título público do governo, porque tem a segurança do governo. Eles têm a máquina de imprimir dinheiro. Qual a diferença da poupança para o Tesouro Reserva? Por que eu tenho que largar a poupança, que eu incentivo você a largar a poupança? Para investir em outra coisa mais segura como essa, como uma liquidez diária, você pode sacar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, qualquer horário, vai cair um Pix na tua conta. Por que é a diferença? O lucro é muito maior, o rendimento é muito maior. O Tesouro Reserva, ele vai render 100% da taxa Selic. Tudo bem, tem o imposto de renda, tem ali o IOF se tu vender antes dos 30 dias, tem tudo isso, tem. Mas, mesmo descontando o imposto de renda, mesmo descontando até o IOF, você vai lucrar mais que a poupança. A poupança, ela rende basicamente 8%, 8,5% por ano, e ele paga só nos aniversários, né? Vamos supor, a cada 30 dias ele te paga ali o lucro e tal. Então isso, não tem aquela... Você vai ver o Tesouro Reserva, ele pagando todo dia. Você vai ver o dinheiro aumentando todo dia um pouquinho, uma porcentagemzinha, todo dia vai aumentar um pouquinho. Na poupança não, é no aniversário. No aniversário de cada mês ali, 30 dias, ele vai te pagar. Então essa é a vantagem, além de ter um retorno maior, de ter uma liquidez maior, tu pode sacar a qualquer momento, você vai todo dia, o seu dinheiro vai render, diferente da poupança que rende a 30 dias, que vai cair o rendimento 30 dias. Então tem todas essas vantagens. Eu sei que tem muita enraizado esse negócio da poupança, que também é bom ali para quem, para Minha Casa Minha Vida, ajuda lá a financiar, subsidiar essas coisas. Mas, cara, a poupança é porque a gente tá muito enraizado, né? Eu lembro quando eu era criança, eu via aquelas propagandas poupança todos da Caixa, tinha aqueles bonequinhos que eu queria ter e tal. Mas a gente tem outras coisas que rendem muito mais, com mais segurança, e a gente tem que largar essa poupança aí e começar a investir mais em coisas mais, uns retornos maiores. Eu sei que tem muita gente idosa ali que não sabe, mas eu entendo que esse Tesouro Reserva vai ajudar nisso. Eu acredito que será um pouco mais eficiente e terá ali um negócio mais eficiente, um pouco mais para a gente entender mais. Com um aplicativo ali, você consegue comprar. Hoje todo mundo consegue mexer no aplicativo no banco, fazer um Pix. Então, eu acredito que será muito interessante para as pessoas começarem a investir um pouco mais, ter um retorno um pouco maior, ali vencendo a inflação, né? Porque a gente, vou deixar meu dinheiro parado ali. Cara, todo ano o teu dinheiro vai ser corrido com a inflação. Pelo menos se você deixar render para não correr com a inflação, vai ser um ponto muito grande no seu patrimônio, uma alavancagem muito grande, para você deixar rendendo ali, não perder para a inflação, principalmente não perder para a inflação. Então, entre a poupança, o Tesouro Selic e o Tesouro Reserva, a gente vai ter uma paz um pouco melhor no Tesouro Reserva. Porque você pode ir lá deixar o seu dinheiro rendendo lá no Tesouro Selic, mas vai ter aquela oscilação da marcação ao mercado. Se você deixa a sua reserva de emergência, por exemplo, lá, como eu deixava em títulos públicos, aparentemente vou começar a deixar no Tesouro Reserva, vou estudar um pouco mais, quando sair, olhar a taxa de administração, se vai ser 0,2% mesmo, se vai ter mais alguma coisa, o IOF, alguma coisa até 10 mil, até 20 mil, algumas isenções, eu vou dar uma estudada. E quando sair todas essas informações mesmo, a princípio vai sair em março. Então, quando sair, talvez eu traga um vídeo aqui com essas informações mais aguçadas, né? Então, aparentemente, vou deixar lá. Porque se eu deixar no Tesouro Selic, ele pode, vamos supor, a hora que eu quiser vender, porque aconteceu alguma coisa, na minha reserva de emergência, eu vou precisar vender, e talvez a taxa tenha caído, tenha aquela oscilação, aquela marcação ao mercado. Isso vai trazer um prejuízo para mim, né? Se eu vender antes do prazo e a taxa estiver caindo ou subindo e tal. Então, eu posso ter um prejuízo ou um lucro. Mas se eu compro pensando na marcação ao mercado, tudo bem. Eu quero ganhar na marcação ao mercado, vou vender só quando o lucro tiver maior, tudo bem, aí é uma outra estratégia. Eu estou dizendo para quando você deixa na reserva de emergência, aí você precisa tirar o dinheiro lá agora. Não tem aquela liquidez diária que a Tesouro Reserva vai ter. E a poupança nem se fala, né? O rendimento é baixo e você só vai ver de 30 em 30 dias pingando o rendimento. E ali você vai ver todo dia. Então é muito mais interessante para você. Você vai ter uma paz um pouco melhor, você vai ter um pouco mais de segurança. Então eu acredito uma vantagem muito grande, principalmente no Tesouro Reserva, olhando até em CDI, em CDB, não sei o que, do Banco Master, do Nubank, do Inter, do C6 Bank, do Mercado Pago, sei lá o que, você vai ter um pouco mais de segurança, porque você está deixando seu dinheiro com o governo, que teoricamente tem a chance de calote muito menor do que um banco.
Eu já falei aqui outras vezes nesse vídeo. Se o governo te der calote, o banco já quebrou faz tempo. Então, porque eles têm a máquina de fazer dinheiro. É muito importante você entender isso. O governo tem máquina de imprimir dinheiro. Tudo bem, a inflação vai subir, mas, entendeu? Você tem uma segurança um pouco maior deixando no governo, deixando o dinheiro ali rendendo e o governo te pagando para isso. Porque ele precisa desse dinheiro, né? Ele vai pegar, ele emite título público para ter mais dinheiro. Então, basicamente, é bem mais seguro do que tu deixar num banco. Então, essa é uma das vantagens entre o CDB da caixinha lá do não sei o que, do Nubank, o cofrinho, o porquinho, seja lá o que for lá, do que no governo. Mas, sendo honesto, né? A poupança ainda serve para muitas pessoas ali, por exemplo, pessoas mais de idade, que não sabem mexer no celular, que vai lá na boca do caixa, vai lá na caixa econômica, lá, vou deixar meu dinheiro na poupança, quero deixar ali rendendo, não sei o quê. Para essas pessoas. Porque eu entendo que ainda tem pessoas que não sabem mexer no celular, que não sei o quê. Mas, cara, é inaceitável que alguém que tem habilidades motoras, locomotoras, que sabe mexer no celular, que sabe fazer um Pix, que sabe olhar um vídeo no TikTok, que não saiba mexer no aplicativo ali e invista nisso. E vai lá e vai no banco lá para fazer na poupança. Aí é inaceitável, daí não tem como eu te apoiar nessa. Então, o Tesouro Reserva, ele não vai te deixar mais rico, óbvio, não é pensando só na rentabilidade. É principalmente para você deixar de reserva de emergência ali, como eu sempre falo, reserva de emergência não tem que pensar na rentabilidade, tem que pensar na liquidez diária, tem que pensar ali em estar em todas essas coisas. E tem imposto de renda, a população não tem imposto de renda, é outra discussão. Mas, cara, mesmo pagando imposto de renda, por que você não tem como fugir do imposto de renda? Vamos ser bem sinceros. Tudo você paga imposto, você vai comprar uma bala no mercado, você paga imposto. Você vai lá, a nota fiscal lá, tributo, não sei o que, tudo você paga imposto. Então não adianta fugir. Mas ele vai render um pouco mais que a poupança, mesmo pagando imposto. Então, não é para te deixar rico, é para te ali deixar na reserva de emergência, para você deixar o dinheiro rendendinho ali um pouco. Porque, cara, é mais vantajoso você deixar ele rendendo. Você não vai ser corrido com a inflação. Então, esse é o recado do vídeo. Deixa o seu dinheiro rendendo em algum lugar. Não deixe o seu dinheiro parado debaixo do colchão. Cara, é óbvio que a gente tem muitas crenças naquela época que o Sarney lá pegou o dinheiro lá da poupança. Cara, a gente tem todos esses fatores, tem outras coisas, mas a gente não pode ser assim, sabe? A gente tem que ter um pouco mais de cautela nessas coisas, não ser muito criterioso e, nossa, e eles vão roubar meu dinheiro, não sei o que, não vão me pagar, e vão congelar minhas contas, não sei o que. Ah, e daí então deixa lá no colchão lá, debaixo do travesseiro e deixa corroer com a inflação. Mas esse é o recado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você tem mais alguma dúvida sobre o Tesouro Reserva, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse título, comenta aí também, muito bom. O governo está de parabéns nessa, o Banco Central, seja lá quem for. Eu acredito que foi uma jogada muito interessante, vai ser uma jogada muito interessante. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Qual o próximo vídeo, o assunto do próximo vídeo? Você tem alguma dúvida de alguma coisa? Me manda aí que eu posso fazer um vídeo explicando para você. Então esse é o recado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.